Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. Primeiro episódio do Sampa Samba presencial com uma pessoa, porque quase todos eles são online. E hoje a gente inicia um quadro dentro do nosso podcast, que é o quadro Criadores. Qual o objetivo do quadro Criadores, né? É trazer, na medida do possível, carnavalescos antigos, da nova juventude, na nova safra de carnavalescos de São Paulo, e discutir um tópico que é muito ausente ainda no nosso carnaval, que é a valorização de quem o produz. De carnavalescos, a gente já enalteceu antigos mestres-salas, compositores, e agora a gente vai para o mundo dos carnavalescos. Hoje, então, a gente vai receber uma pessoa que já trabalhou com Betinho, Magali, Seu Nenê, Lauro, Mestre Neno, Claudemir, Gabi Vivi, Maria Inês e Euclides. Ou seja, uma pessoa que passou por vários processos do Carnaval de São Paulo. O carnavalesco que deu o último título da Nenê e do Camisa e o primeiro título da X9 paulistana, Augusto de Oliveira. Seja bem-vindo, Augusto, para o nosso podcast. E também agradecer a um podcast collab, um podcast do Sambistas de Depressão com a SASP. Então, estou de volta, pelo menos por um episódio, a SASP, né? Então, é isso. Augusto, seja bem-vindo. E você está vivo, né? Muita gente está desconfiando disso. Rapaz, eu vou te contar essa história. Foi uma brincadeira de mau gosto. Lá, eu sou de Fortaleza, mas é a Ceará. Mas não fala que aquela terra é minha, não, que não é, não. Se aquela terra fosse minha, eu já tinha vendido há muito tempo. Ou então tinha dado de presente para uma pessoa que eu odiasse. Sim. Que aquele não é lugar. A terra é muito bonita, praia, para quem gosta de se divertir, passear, tirar férias, é bom demais. Mas o povo da cidade, que é uma cabeça assim muito resumida, muito bitolada, muito colocada no que eles acreditam e não existe outra história paralela, é só a deles. A verdade é a deles, entendeu? E eu, pela minha formação acadêmica, acabei não me readaptando à cidade. Às atividades culturais da cidade, às atividades artísticas, entendeu? Mas eu aconselho a qualquer um que eu faço propaganda da cidade, vai lá conhecer, é bonito, que só tem um peixe legal, camarão, tem uma lagosta barata, não é tão caro, que aqui é uma fortuna, né? Mas eu não me acostumo mais. Fiquei 2 anos, agora, 3 anos últimos lá, mas foi difícil de me adaptar. Começar com uma pergunta de uma entrevista que você fez, se não me engano, foi para a Gazeta, não lembro se foi para a Gazeta, que você fala da importância do Nordeste dentro da sua formação como carnavalesco, principalmente enquanto cultura. Qual a importância do Nordeste dentro do Augusto lá da década de 90, do começo, para o Augusto de hoje na construção de carnaval? Olha só, o Nordeste todo nordestino traz um pouco do Nordeste dentro dele, né? Sim. E a minha formação acadêmica e cultural foi toda lá, no Ceará, em Fortaleza, que eu fiz 2 faculdades, fiz uma pós-graduação na Universidade do Estado do Ceará, que é uma universidade basicamente nova, mas que tem bons cursos. E fiz um curso na Universidade Federal. Tá? Eu sou professor de formação acadêmica, de geografia e de música. Eu acho que a música foi que me trouxe mais para esse mundo do carnaval. Mas eu comecei carnaval lá em Fortaleza ainda, participando de concurso de fantasia. Depois de Fortaleza eu fui participar em Recife, de Recife eu parti para o Rio de Janeiro. Tive vários prêmios no Carnaval do Rio de Janeiro, no Hotel Glória, né, que era um concurso muito, muito solicitado, muito concorrido. E outros clubes que tinham, onde tinha concurso, tinha um prêmio em dinheiro, eu estava lá para ganhar. Entendeu? Aqui em São Paulo é que eu nunca participei. Concurso de fantasia teve num clube aqui em São Paulo que a Band transmitiu, na época lá no Rio de Janeiro era a Manchete ainda que transmitia. E a Rede Globo depois, em seguida. E aqui foi a Band. E a Band me contratou para fazer comentário das fantasias. Como lá no Rio tinha também uma personalidade que comentava. E foi a minha passagem por carnaval de concurso aqui
em São Paulo. Dessa época eu já era carnavalesco do Camisa Verde. Eu acho que foi por conta desse meu trabalho de ser carnavalesco que chamou a atenção para a direção da Band me convidar, me contratar para fazer essa transmissão, comentar esse desfile de fantasia que teve aqui. Até as categorias era luxo e originalidade. A originalidade por conta de um pedido meu para a direção da Band, porque eles queriam fazer só luxo. Porque antigamente era Clóvis Bornai, Evandro de Castro Lima, o Wilson Cala, era esse povo que dominava, né? Aí depois a gente foi chegando com as originalidades, aí entra o Nordeste forte. A questão da pesquisa dos materiais, pesquisa de temas, entendeu? Minha temática sempre foi ligada à cultura nordestina. E alguns enredos também, né? Você viu que o carnaval que eu fiz na Camisa Verde, eu tive que botar o Luiz Gonzaga quando falava do Luar do Sertão. Né? Não podia deixar de fora uma música tão icônica, uma composição tão icônica como Luar do Sertão. Não pode. Quando se fala de cultura nordestina, ela sempre tem que estar presente. Ele, o Luiz Gonzaga, e a composição dele. Que, na verdade, tem Luar do Sertão, e Luar do Sertão não é nem a letra do Luiz Gonzaga, a letra é de Catulo da Paixão Cearense, que é um maranhense. Entendeu? Os maranhenses são sempre bons de letra, porque é o português mais correto falado no Brasil. O português mais castiço. Entendeu? Não é nem por formação, é por conta de identidade mesmo da língua, né? Eu falo muito assim, a comida maranhense é a melhor comida do Brasil. Eu devia ter nascido era maranhense. Porque a comida maranhense é uma comida de origem francesa, de origem negra, né? Porque teve a parte africana lá, que o francês passou a mão por cima dos pratos. Aí deu esse toque de suntuosidade, de glamour, né, na comida. É uma comida, acho que é a melhor comida do Brasil, é a comida do Maranhão. Minha mãe é maranhense, eu sou um pouco, sou um pouco suspeito para falar sobre isso. Mas se eu falar alguns pratos, você vai... Cuchá, que sabe o que é cuchá? Sim. Cuchá é uma erva, uma hortaliça, né, que eles usam, fazem um arroz, essas coisas assim. Entendeu? Muito, muito criativo. É que eu falei, o francês passou a mão por cima, deu o toque dele, né? Você falou do Rio, você falou de Maranhão, e você, talvez alguns não saibam, você foi da equipe do João. Fui figurinista, e fui assistente dele. E qual foi a importância desse contato, dessa participação? Você participou de Ratos Urubus indiretamente, aqui no Peruche diretamente. No Peruche, eu trabalhei com o João no Peruche, na Rocinha e na Beija-Flor. São desfiles históricos. São desfiles históricos, daqui de São Paulo, sim. Que é um dos grandes desfiles, talvez o último grande desfile do Peruche, foi esse, que é o Sete Tronos de Divinos Orixás. Tem uma história legal desse carnaval aí, da Peruche. O Joãozinho 30 fez lá no Rio de Janeiro o enredo. O presidente, que era o Walter Guarilo, né? Mandou para o Valtinho aprovou, veio fazer a escolha de samba enredo. E lembra até o nome dos compositores que ganharam o samba: Vânia, Tatuzinho e Ligeirinho, que eram do Vai Vai. A gente, então, tem o Nordeste como um ponto importante quanto cultura, esse processo no Rio com o João, e como que você chega no Camisa, uma escola que já era tricampeã, que tinha um carnavalesco chamado Augusto, inclusive. Eu fui o segundo Augusto. Sim, exatamente. Era o Augusto Henrique. E como que foi esse processo, e se houve alguma pressão de chegar numa escola que já era multicampeã nesse período, nos anos 90, e como que você chega no Camisa? Olha, eu tive a sorte de pegar a Magali, uma mulher muito forte, entendeu? Muito, muito bom caráter, tá? Que isso é importantíssimo qualquer processo de formação, de criação, de administração. O caráter está acima de tudo, né? Tanto é que hoje eu estou hospedado na casa dela. A amizade seguiu. Quando eu passei esse tempo em Fortaleza, ela sempre me ligava quase todo dia. Eu tive um problema de saúde lá e ela ficou muito preocupada, me ligava. Quando eu resolvi voltar para São Paulo, ela me falou: vai para minha casa. Agora eu já estou organizando uma residência para mim, moradia, tudo direitinho. Mas estou na casa dela por enquanto ainda.
E ela me acolheu muito bem, ainda por conta da amizade feita na época do Camisa Verde. Eu fiz Camisa Verde em 92, 93 e 94. Sim. Tá. Bem, Augusto, a gente já falou aqui do Camisa, quando você chega, a gente já falou aqui da quadra e tudo mais, do barracão, e você chega na X9 para fazer o Arco-Íris, uma escola que estava subindo, mas que o enredo já era mais ou menos pré-acordado, é isso? Exato. O enredo era do Pedro Pinotti. Uhum. E a X9 tem uma outra peculiaridade, que era quando eu cheguei lá, ela era na rua, não tinha quadra. Tinha um barracão e não tinha quadra. Era numa casinha que ficava do lado onde hoje é a estação Parada Inglesa do metrô. Sim. Quando chovia, era um palco que se montava ali em cima de caixotes na hora do ensaio. O Royce cantou em cima de caixote, rapaz, na X9. E quando chovia, a gente atravessava a rua e ia para o abrigo da estação do metrô. Eu costumava brincar que eu falava assim, aquela é X9 paulistana, do lado de lá ela é X9 metropolitana, porque ela passa pro lado do metrô, né? Sim. E o desfile de 95 tem uma coisa que chama muita atenção, é o letreiro, né? Aquela gigantesco, falar, a X9 tá chegando mesmo. A intenção foi essa, de chegar chegando. Que aliás o samba fala, né? Vamos cantar para sambar. Vamos cantar para sambar, vamos cantar para subir. Vamos cantar para sambar. E a X9 fica quinto lugar, surpreende. Quase campeã, se tivesse tido desempate. Sim. E para 96 já vem com um enredo bastante abstrato, se nós podemos falar, que é o Paz e Amor Bicho. Uhum. Que era para falar do movimento hippie, da contracultura e também do termo que você coloca ali dentro do enredo. Tem uma peculiaridade desse samba também. Uhum. Esse samba é do Nego, irmão do Neguinho da Beija-Flor, que por ser muito meu amigo, eu convidei para ele vir participar. Eu já tive grandes compositores participando de sambas, de concurso de samba enredo, de enredos que eu fiz. Uhum. Por exemplo, no Camisa teve o Arlindo Cruz, o Beto Sem Braço, que era do Império Serrano. Uhum. Na X9, o Nego, ele era da Grande Rio, nunca foi da Beija-Flor, o irmão do Neguinho, só o Neguinho que é. Sim. Né? E ele ganhou o samba, o Nego ganhou o samba. Que é um samba bastante bonito, não é um samba assim oba-oba, mas não, um samba não bem é. construído. A melodia que é muito bonita. Uhum, e a cadência dele para desfile é perfeito. Sim. Aí você chega para 97 com essa inovação, entre aspas, né? Não era inovação porque já existia, né? Que era o Festival de Parintins. E você traz essa tecnologia, essa robótica parintinense, cabocla, e insere numa escola de samba que para São Paulo ainda não acontecia, né? Como que acontece não só a chegada de Parintins, mas também o desenvolvimento para esse desfile? Esse enredo da Amazônia foi um pedido do presidente, do Lauro. Ele queria fazer uma coisa assim que de qualquer forma encaixasse a mão de obra do povo de Parintins. Sim. Porque o que eu tinha apresentado para ele de Parintins era uma fita VHS que eu comprei lá em Manaus quando eu fiz essa escola de samba Vitória Régia. E mostrei para ele, ele se empolgou. Aí já fui atrás de marcar passagem para a gente assistir presencialmente lá. E ele foi as 2 vezes que ele caiu no Rio. Sim. E tanto é que o Juarez, que foi o artista de Parintins que veio comandando a equipe, ele também caiu na X9, assim, meio de paraquedas, meio por um acaso, porque eu tinha um grande amigo lá, que era também de lá, só que eram bois adversos. O Juarez era do Caprichoso, o boi que eu ainda é até hoje, do boi que eu, que eu tinha mais conhecimento, que eu tinha mais amigos, e tinha um outro menino que era do boi garantido, chamado Afonso Montefusto. O Lauro fechou com o Afonso na hora praticamente de embarcar de volta para São Paulo. Chegamos em São Paulo, menos de um mês depois eu recebi uma ligação de Manaus, avisando que o Afonso tinha falecido, tinha tido um infarto fulminante. Sim. Aí o Lauro resolve voltar em Parintins, inclusive ele foi com o Adamastor, que era mestre de bateria, foi com ele lá e contratou o Juarez, porque eu falei para ele, o melhor é esse, mas ele não está podendo ir porque ele estava com um compromisso muito forte
no boi caprichoso. E o boi caprichoso é muito organizado. Entendeu? Metódico, né? Metódico, muito metódico. O garantido é um boi, chama boi do povão. O boi do povão não, eu chamo boi da esculhambação. Entendeu? Aproxime um pouco mais do microfone, Augusto. Inclusive, o boi caprichoso era o campeão direto lá. O boi garantido foi campeão nessa leva de vários campeonatos seguidos do caprichoso. Ele foi campeão. Por coincidência, quem estava na comissão jogadora lá era a Tereza Santos. Tá? Eu desconfio no que a Tereza já faleceu. É porque eu posso falar, posso falar mal, em corpo presente não falaria jamais. A Tereza era uma grande amiga, uma pessoa de uma cultura excepcional. E ela foi jurada junto com outra amiga dela, também colega de profissão, magistério, a Malu, que era também redista do Camisa Verde. A Tereza deu o campeonato, votaram a favor do garantido, tá? Sim. E eu fiquei aquela, mas será que e a Tereza já era da X9, já estava com a gente lá. E o Lauro foi quem fez toda a negociação para botar ela na comissão jogadora. Não houve venialidade nisso, não. Não houve conveniência. Entendeu? E eu fiquei muito magoado porque pela primeira vez eu botei minha mão na concepção plástica do boi caprichoso. Foi também outra coincidência. Eu chego lá, fui numa reunião na casa na diretoria do boi lá, e tinha um adereço de mão para ser feito e não tinha solução. Aí o enredista também de lá, do boi caprichoso, chama Simão Assayag. Ele não tem nada a ver com o cego que é levantador de toada do garantido, né? Assayag também. Ele falou assim: Augusto, você tem experiência de coisa original. Você não quer fazer essas lanças da vaqueirada? Aí eu falei: o que tem aí de material? A lança de ferro já estava pronta. E o enredo era Camaés, Amazônia pré-histórica. Aí eu fiz a lança toda usando sarrapilha, que é a estopa, para eles lá, eles chamam sarrapilha. Sarrapilha parece ter uma coisa depressiva, né? Depreciando. Maltrapilho, né? Mas não é. Sarrapilha porque eles não compram que a gente compra aqui, a gente usa estopa aqui. Mas compra na peça da fábrica, das lojas. Lá eles compram saco de café, saco de algodão, do que eles colhem, de soja, eles aproveitam aquilo, até sai com aquela fita verde e amarela, um produto made in Brasil. Sim. Aí eu fiz essa até quem me ajudou lá, tinha uma pessoa daqui de São Paulo me acompanhando lá, foi junto com o Lauro comigo. Ela é esposa do Jambinho, que foi compositor da X9 também. Sim. A Aninha. Fomos lá pro galpão do Caprichoso, fiz uma madrugada, eu amanheci o dia com todas prontas. Aí usei a sarrapilha, como eles chamam, corda, cabaça, que é um produto típico do Nordeste, eles tinham bastante, eu furei com furadeira, passava, amarrava, noz e coisas, com uma coisa bem original, entendeu? Aí eu fiquei chateado, porque o boi que eu botei a mão pela primeira vez, entendeu? Vai e ganha o outro, que o Lauro era garantido doente por causa das cores, que é vermelho, Sim. Ou da X9. Sim. Aí ele era... Inclusive o presidente do boi esteve em São Paulo com a filha dele para fazer uma cirurgia muito, muito delicada, fez até no hospital das Clínicas. E ela ficou no período de pós-cirurgia, pós-operatório, ficou na casa do Lauro, na parada inglesa. O grau de amizade dele com o pessoal do boi foi me despertando para entender. Depois eu entendi que estava errado, mas que tinha havido uma venialidade no resultado daquele ano. Tá? Inclusive, eu falei para Tereza, Tereza, você é uma pessoa que eu tenho na minha concepção, você é uma pessoa mais correta, muito honesta de você fazer um negócio desse. Eu sou a favor do esculacho mesmo. Não gosto de nada certinho, não. Não, eu falei com ela, porque ela veio com uma satisfação comigo, porque eu estava, para você ter uma ideia, depois no ano seguinte, que o jurado lá sorteia o estado. Sim. Aí esse ano foi São Paulo. Eu estava em Fortaleza, o estado do Ceará foi sorteado. E eu sou membro da Comissão Cearense de Folclore e da Comissão Brasileira de Folclore. O microfone. Então, aí eu fui sorteado o estado do Ceará. Eu fui indicado pela Secretaria de Cultura do estado do Ceará para
ir para Parintins. Meu nome foi... Aí que eu tive mais raiva da Tereza, porque o meu nome foi vetado por conta da minha ligação com o Caprichoso. Entendeu? Sim. Não pode ter ligação nenhuma. Eles são muito minuciosos dessa escolha, entendeu? Você citou Tereza, que participou com você da comissão de 92 no Camisa, que eram aqueles meio que Romeus, se não me engano, não era isso? Do Luar? Você aí não foi do Luar, foi do Talismã. Não, do Luar 92, foi a Tereza também. 92. 92. Não, que eu tô falando 92. Tereza foi também, foi ela coreógrafa. Que aí tem uma outra peculiaridade que veio da geografia também, porque eu tive um professor de astrologia, não de astronomia. Não, de astronomia, não de astrologia. O nome dele é Rubens Azevedo, faleceu também já. Ele tem uma cratera, ele tem um observatório lá em Fortaleza. Ele manda dados para a NASA. Mandava, né? Coloca mais a cadeira para cá, porque aí você fica centralizado. Então, aí ele tem uma cratera na Lua com o nome dele. Uhum. Esse enredo da Lua foi, de uma certa forma, uma homenagem minha para ele, por Rubens Azevedo. Inclusive, teve um aluno de astrofísica da USP, entrevistado pelo Jô Soares, no programa aquele programa de entrevista que o Jô tinha. Sim. E o Jô perguntou para o rapaz qual era a decepção que ele tinha com o curso de astrofísica da USP. O Jô Soares com aquelas perguntas ácidas dele sempre. Aí o rapaz falou, eu só tenho... A única decepção que eu tenho é porque eu não pude estudar com o maior astrólogo do Brasil. Astrônomo. Não, astrólogo é que veio os astros. O João perguntou quem era, ele falou Rubens Azevedo. Eu estava sentado lá no Rio de Janeiro, numa casa, eu saí dando pulo, pois eu fui aluno dele, você não foi porque não quis, eu fui aluno dele. Uhum. Mas aí você vai para... Aí eu vou pegar aqui duas comissões de frente, que eu acho que são interessantes aqui pro Carnaval de São Paulo, antes de a gente entrar na Nenê, que é 93, são os Gnomos, que foi não um espanto, mas foi uma coisa bem pra época, era uma coisa bastante fora do padrão. Era, exato. Que aqui a gente está falando de criatividade, e de 97 que a gente está falando de uma inspiração também paritinense, que são os Tuxauas, ali naquela comissão de frente gigantesca, impactante, que, querendo ou não, foi um cartão de visitas para aquele desfile de 97. Como que foi o processo dessas duas comissões de frente? Do Tuxau, aquele processo de criação, foi tirar o peso, porque como é feito lá em Parintins, é feito com vergalhão de ferro de 0,5 polegada, até de 1 polegada eles usam, tubinho de 3/4, e é muito pesado, rapaz. Parece um estivador carregando aquilo, é índio mesmo que veste aquilo. Aí eu falei, vou dar um processo de deixar isso mais leve. Fui para o Rio de Janeiro, o meu serralheiro lá no Rio de Janeiro, eu propus ele a fazer de alumínio, tudo em alumínio, ele só fez os encaixes no ferro, só usou ferro um pedacinho só. Sim. E o volume foi todo dado pelo alumínio, entendeu? Uhum. Tinha uma índia sentada na proa do barquinho, aquela índia eu peguei um manequim de loja, retalhei ele todinho, botei na máquina de vácuo forma que você conhece, não precisei nem fazer forma, escultura, botei o próprio manequim, parafusei numa madeira, num compensado, fiz alguns furos estratégicos para poder o vácuo fazer o trabalho dele, que é chupar o acetato. Aliás, não era nem acetato, aquelas ali era de EVA, borracha. Para ficar mais... A pele era bem natural, bem moreno, bem jambo, né? A cor da Índia. Sim. Ali teve trabalho do pessoal de Parintins para pintura daquela comissão de frente. E também o processo de arte plumária, que eles são exímios, entendeu? Mas o processo de ala da X9 eu fiz, antes de ir a Parintins, eu já deixei tudo pronto. Já estava tudo pronto. Eu resolvi trabalhar com uma pena barata, que não fosse a pluma, porque é caríssimo. Aí nós trabalhamos com a pena de pato, que é comprada da Sadia. Os patos são abatidos lá na Sadia, recolhe a pena passa por um processo de limpeza, depois descoloração e depois coloração. Por isso aquelas cores lindas que a X9 teve, né? Que era um colorido assim fabuloso. Sim. E aí foi que eu consegui baratear o valor financeiro do enredo. Aquele enredo foi baratíssimo, entendeu? A gente contratou uma empresa de São Paulo que fez a descoloração,
até aquele Palácio das Plumas lá do Elias, marido da Pinar, me ajudou muito nisso aí, entendeu? Sim. E no Camisa é a criatividade, o truque ali da fantasia, né? Uhum. Que em tese os movimentos não eram tão... Não. Mas o engraçado ali era a construção ali no começo. Não tinha quase coreografia, que a Tereza não era coreógrafa, ela era assim, tinha conhecimento de harmonia, de evolução, como desfilar, fazia todos os requisitos, era apresentar, cumprimentar o público, a imprensa, o jurado, isso ela fazia perfeitamente, mas a questão da coreografia em si, do profissional da dança, ela não tinha formação. Garantiu 10 já é o suficiente. Já era o suficiente. Era não tropeçar no que o regulamento pedia. Sim. Apresentar e cumprimentar. Essas duas palavras são chaves na comissão de frente. Sim. Como no casal de mestre-sala e porta-bandeira. Cumprimentar o jurado e apresentar o pavilhão. Uhum. Entendeu? Aí você faz Camisa, você vence. X9, você vence. Aí você faz o desfile dos Cowboys, o desfile do Mercosul, que são dois desfiles bastante curiosos, eu diria, né? Porque o dos Cowboys termina com o Beto Carreiro, do Mercosul é aquela coxa de falar dos países. Países, inclusive eu visitei os países com o Lauro, fomos a Argentina, Paraguai, Uruguai. E aí você desembarca na Nenê para 2000. Como que é esse processo de sair da X9? Aquele enredo deveria ter tido outro apelo social. Uhum. Na Praça de Maio, onde fica o Palácio de Buenos Aires, da Argentina, sim, Casa Rosada, tem um movimento lá, como tem aqui na Igreja da Sé, as Mães da Sé, são as Mães da Praça de Maio. Elas ficam com as fotos dos filhos que foram exilados políticos, foram aparentes... tem o conhecimento que eles foram mortos pela política, né, pelo Perón. Aí em cima da casa eu coloquei a Cláudia, que fez a Evita, aquele musical que ficou em cartaz um tempo aqui em São Paulo. Sim. Né? Mas tinha esse apelo social e político também. Eu ia colocar nas escadarias da alegoria, que elas ficam todas de preto lá, com um véu preto na cabeça, e com as fotos dos filhos desaparecidos. Uhum. Como fica aqui também na Praça da Sé. Sim. Que, na verdade, acabou que no final o desfile foi um pouco mais... Carnavalesco, né? Aí você chega na Nenê, naquele ano que as escolas de teatro já tinham um recorte histórico. Foi os dos 500 anos da descobrimento do Brasil, foi sorteio. Aqueles enredos foram todos concebidos pela equipe de professores do Departamento de História da USP. Uhum. Tá? Aí você chega para fazer uma comissão de frente, entre aspas, inovadora também, que misturava ali o hip hop, as máscaras do Getúlio Vargas. E tem um carro nesse desfile que é muito bonito, que é aquele carro do trabalhador, que é um gigante meio que de pedra. Eu me inspirei naquele carro num desenho animado, A Coisa. Sim. Lembrava muita coisa, né? As pedras que iam se juntando. E como que surgiu aquela ideia da comissão de frente, do látex, né, dos movimentos? Por conta do Carlinho de Jesus, que eu queria trazer para ser coreógrafo, mas aí o Betinho já tinha o coreógrafo lá de Santos, que é o Ricardo Almeida. Sim. Menino muito bom também, tanto quanto não deixou a desejar pro Carlinho de Jesus, não. Que fazia também aula coreografada, normalmente depois... Fazia uma aula coreografada de hip hop, era o pessoal da dança de rua lá da cidade de Santos. Sim. E aí a Nenê faz um desfile bom, né? Ficou ali entre as 5. E aí a gente chega em 2001, que é um marco do Carnaval de São Paulo, que você vai trazer essa temática do negro fora só do cultural. Você vai trazer ali, por exemplo, em São Paulo, um dos primeiros desfiles que coloca que o Egito é negro, que a Índia tem negros, medicina, Cuba, a medicina cubana. Como que é esse desenvolvimento de um abre-alas que era suntuoso, vamos ser sinceros, né? E todo aquele impacto, né? Da comissão de frente, todo o conjunto. Aquele abre-alas foi o seguinte, eram 5 Evas, eram 5 continentes, cada um em cima de um narciso azul com negro, sim, e todas negras.
Sim. As meninas. Por muito bonitas. Com cabelo, sim. Aquele cabelo eu desenhei, mandei fazer numa fábrica de peruca artificial aqui em São Paulo. Entendeu? Inclusive, eu tenho um irmão que é cabeleireiro, que agora ele está na Europa, abriu o salão dele em Paris. Né? Sim. Exibição, né? Porque é verdade. Ele, quando as perucas chegaram na avenida, entreguei na mão das meninas, não tinha um profissional contratado pela escola para fixar aquilo. E era muito alta. Entendeu? Aí meu irmão arrumou um elástico preto, amarrou e fixou na cabeça delas. Entendeu? E fez a maquiagem delas. Porque maquiagem de pele negra é a mais difícil de fazer. Sim. Tanto pode ficar palhaça, como pode ficar muito bonita, como elas ficaram, muito lindas. E eram todas de tapa-sexo. Não tinha roupa, não. Sim. E tinha uma sombrinha que levantava com uma flor. Era uma flor. Era uma flor. Também foi feito lá no Rio de Janeiro, aquilo ali, aquelas lá foram feitas pelo... Não, foi o Norimar e Birubiru que fizeram. Dois caras exímios também nessa arte de fazer arame. Eu criei um pedacinho de tubo de alumínio com a flor, aí fazia como um guarda-chuva, eles giravam aqui na mão, o cabinho da flor ficava livre, aí vinha girando. E não tinha só elas, não, tinha outras composições. Sim, que, aliás, é um carro bem cheio, né? Bem cheio. Hoje é muito difícil a gente ter um... Eu fiz aquele negrão Rastafari, foi em homenagem, minha ideia era homenagear o Tobias, marido da Magali, que é falecido também. Amigo do seu Nenê. Amigo do seu grande Nenê, amigo. Porque o Tobias era um negrão forte, Rastafari. Você lembra que era Rastafari. Sim, agora você falando, realmente agora... Mas eu pedi permissão para Magali e para Simone para fazer aquilo lá. Sim. Porque eu tinha uma ideia de fazer no Camisa Verde, um enredo, falasse dessa história do Rastafari, do cabelo, que até fizeram depois lá. Sim. Um carnavalesco lá fez. E no carro vinha também a linha de frente de uma banda marcial de Itaquaquecetuba. Gente acostumada a sincronismo, e também aqueles que levavam os estandartes e os pálios, os leques, também eram da banda marcial, lá de Itaquaquecetuba. Desses três... No Era Vargas também teve eles. Outra coisa que eu criei aqui, a escolta do casal de mestre e porta-bandeira. Sim. Eles iam com as espadas. Porta-bandeira era a Marinês, o mestre era o Euclides. A Marinês, rapaz, quando eu levei ela e o Euclides para ensaiar com eles lá no ginásio em Itaquaquecetuba. A Marinês passou mal, desmaiou quando viu aqueles rapazes tudo tirando as espadas, fazendo assim para eles passarem por baixo, ela com a bandeira, com medo de bater na espada. Mas foi muito bem sincronizado aquilo lá. Desses 3 campeonatos que você teve, qual foi o mais marcante e mais inesperado? Foi o da X9. Foi. Porque o Lauro era presidente da liga, eu tinha medo de ter... Tanto é que teve. No ano seguinte, a escola foi proibida de fechar o carnaval. Aliás, no desfile das campeãs, ela foi proibida de fechar o carnaval. O Solon Tadeu do Vai Vai fez uma baderna, uma confusão, invadiram a quadra da X9, quebraram um aparelho sanitário, quebraram bar, roubaram cerveja. Tá, o pessoal do Vai Vai. Um pouco mais aqui no microfone. O pessoal do Vai Vai que fez isso. Mas tudo insuflado pelo Solon. Eu falo até que o Solon podia ser muito bem o Bolsonaro. Aquilo tinha para botar gente no fogo, era rapidinho. Eu chamo ele de isqueirinho, botar fogo no povo. Eu amo um dos presentes mais folclóricos aqui do nosso carnaval. Aí você vem para Nenê, 2002, o ano da Oca, que querendo ou não ficou conhecido, né, como o ano da Oca. Uma Nenê dourada, uma das primeiras vezes que a Nenê vem de fato dourada, a águia totalmente dourada. 2003, Ziraldo, e aí você fecha essa passagem na Nenê. Como que surge essa ideia da divisão de terras, da Oca em si, que é uma comissão de frente clássica, e como que surge esse Ziraldo na Nenê? O Ziraldo foi o pai do Rodrigo, que me trouxe o enredo já todo pesquisado, todo pronto, e com atrelado ao patrocínio, tá? Que o Betinho não recusaria jamais aquilo lá. E importante que tinha o Ziraldo, né? O Ziraldo, importante que tinha o Ziraldo. Sim. Aí veio Ziraldo, veio Vanderleia, a Miriam Leitão, o Aguinaldo Timóteo, tudo conterrâneo dele lá de Caratinga. Sim. O Wagner pensou nesses detalhes todos.
Entendeu? E que é um desfile que... Veio um grupo, uma ala de Caratinga, 300 pessoas de Caratinga. E é um desfile que, em tese, ele é bastante educativo também, né? Porque ele tem um... Olha, a frase do enredo, o título do enredo é outra frase também muito, que eu chamo icônica também, tanto quanto o Voei, voei na Vila Aportei. A frase é melhor ler O Sonho Colorido de um Maluco Genial. Essa frase é da mãe do Ziraldo. Quando eles eram crianças, os filhos dela, ela botava todos em volta dela, pegava um livro e ia ler para eles. A frase não é nem é melhor ler. A frase é: ler é mais importante do que estudar. Aí chega na situação de que hoje os pais, né, já mexe com o pai, para botar a criança na escola, fica em cima da criança. Menino vai estudar, menino vai estudar. Não fala ler, não desperta o interesse pela leitura. Aquele enredo teve como ponto principal de partida o despertar para a leitura. Depois eu repeti esse mesmo tema na Peruche, com o Maurício de Souza. Sim, você fez os dois, inclusive. Uhum. Que, aliás, no Peruche, você conseguiu aliar um gigantismo que na época já era pedido, mas também com uma certa criatividade. Não tinha tanto recurso, né, como teve, por exemplo, na Nenê, mas que, por mais... Eu acho que o desfile foi mal julgado, no ponto de vista, no Peruche, mas ali você conseguiu passar uma interpretação do Maurício um pouco mais, vamos dizer assim, fora do óbvio também, né? Porque aquele começo é muito bonito, né? O Maurício o Ziraldo é muito importante para esse gosto pela leitura que se deve imprimir na escola, na família. Mas o Ziraldo fez uma coisa muito mais interessante, que foi o gibi. O gibi é que é o ponto de partida. Maurício de Souza. Né? Ponto de partida. E o gibi da Mônica está aí pelo mundo inteiro, traduzido em várias línguas, tem filmes em outros idiomas. Uhum. Isso eu tratei no enredo. Sim. Tinha um carro alegórico que era a Mônica japonesa, a Mônica... E tinha um pé de passagem também, né? Pé de passagem, exato. Com Maurício de Souza, Peruche abre alas, abre livros, abre mentes e faz sonhar. Uhum. Foi a frase que eu escrevi no pé de passagem. Porque eu acho que o interessante, né, porque tem enredos que você fez que foi patrocinado, claro, mas em todos eles se tenta colocar esse aspecto cultural, esse aspecto de criticidade, na medida do possível, claro, né, mas... que você faz na Nenê em 2002, que era a temática, uma das temáticas centrais, mas que você faz, por exemplo, na Barroca, em 2004, você faz... Na Tom Maior, a história da que era... Como é o enredo? Que era os quatro elementos. Os 4 elementos da natureza. Que quando a Tom Maior subiu novamente. Foi. Que, você, querendo ou não, você vai por esse caminho... que, querendo ou não, é a sua formação carnavalesca também, né? Não tem como, com certeza. Tem como você ter contato com o Joãozinho e não influenciar no seu processo de criação. No bebê da fonte dele. Né? E eu participei ativamente de todas as concepções dos enredos da Beija-Flor. Uhum. Esse dos Ratos e Urubus, a minha participação começou o seguinte, o João me deu ele dava o destaque pra gente, mas não dava figurino, ele confiava. O tema é esse. Aí ele falou, você vem no carro do lixo da igreja, você pode fazer um papa. Aí eu lembrei do Corcunda de Notre Dame, que foi coroado no ádrio da escadaria da igreja de Notre Dame pelo povo da rua, pelos mendigos que dormiam, moradores de rua de Paris. Tem até aquela música, com os pobres de Paris aprendiam a lição. Né? Aí eu fiz a fantasia era o Quasímodo o nome da fantasia, que era como o Corcunda era tratado pelos outros moradores de rua de Paris. Sim. Aí em 2008, que eu acho que, do meu ponto de vista, é uma das aberturas mais bonitas da Nenê, no ano do Câmara Cascudo, que inclusive você, na transmissão da Globo, você fala que, na entrevista, né, que foi feita antes, você fala que o enredo era para tirar o estigma de que folclore é coisa de velho, né? De pobre, que é uma cultura preta, renegada, e você abre num cortejo de maracatu gigantesco até chegar no Abre Alas, e querendo ou não, você impacta por uma coisa que era simples, até mesmo estática, mas que era um estático com movimento, né? Como que surge esse processo como um todo?
A ideia ali era resgatar a questão do matriarcado, da importância da mulher, inclusive nas manifestações folclóricas, que a mulher é muito presente. Todas as manifestações folclóricas cultuadas no Brasil têm a presença da mulher forte. E também para resgatar a questão da tinta, do falso negrume, entendeu? Porque isso é uma homenagem à minha família. Meu avô foi fundador do primeiro maracatu, que ainda existe até hoje lá em Fortaleza. Que, para quem não sabe, né, o negrume, não só no Ceará, mas em outros estados do Nordeste, existe essa tradição do pintar o rosto de preto. Porque no Brasil colônia era o contrário, eles pintavam de branco. Goma, de branco, para fazer sátira Sim. às cortes portuguesas. Inclusive aquelas mulheres que andavam, que chama Maria vai com as outras, que Maria, ela andava nas ruas acompanhada de mucamas. E as mucamas dela tudo peruca branca e cara pintada de goma. A goma que é feita da mandioca, entendeu? Que é farra tapioca. Que é a que gruda, né? Que é a que gruda, exato. Que a goma também é utilizada até hoje nos barracões, que a gente faz, é o polvilho, é igual o polvilho, que a gente faz a cola para empapelar as esculturas, que pode chover que não derrete aquilo. Aí já em 2008 a gente está falando de um processo de Carnaval de São Paulo que as coisas já era assim, né? Mas a partir de 2008, 2007 cresce, né? Há um crescimento bem pro alto e parece que não tem limite. E aí você faz a X9 num abre-ala suntuoso, cheio de movimento, para falar da língua portuguesa, e numa comissão de frente que já para a época já não era feita, que era uma comissão de frente um pouco mais sóbria, com costeira ali em pluma. Você tinha aquele Poseidon, se eu não me engano. Poseidon. Aí tinha as baianas, aí você desenvolvia todo... As baianas mais bonitas que eu fiz foi aquela da X9. Que era uma baiana, né? Era. Que, inclusive, né? Era. Aliás, as suas baianas têm esse cuidado de ser baiana mesmo, né? Todas que botam torso, turbante. Mesmo que o chapéu não peça, eu dou um jeito de botar. Sim. Porque baiana sem torso é baiana. Inclusive, Pano da Costa. Inclusive, em 2002 tinha aqueles trigos, né, que subiam. Isso, exatamente. Que era muito bonita. Que ali é uma referência bíblica também, a Nova Canaã, terra prometida. Sim. Né? A terra aqui onde o trigo nasce e o vinho corre nos rios. Essa figura que é usada na Bíblia. Aí você tem esse Augusto aqui em São Paulo, que faz esse desenvolvimento, passa por camisa, X9, Nenê, Peruche, Barroca, Tom Maior. Estou esquecendo de alguma? Então, aqui não. Aí... A Peruche, né, já falou. A Peruche. Depois eu vou para o Rio de Janeiro, para tradição. Sim. Aí o Augusto volta para São Paulo depois? Agora sim. Não, mas na época ali, depois, 2014, 15, ele chega para aqui para São Paulo? Não. 14, 13, 14 eu fiquei no Rio de Janeiro. E aí você vai ter o AVC. Isso. Aqui. Eu voltei para São Paulo, do Rio para São Paulo, e indo daqui para Fortaleza foi que eu tive o AVC, no avião. Que tá tudo bem. Com certeza. Agora deixa eu contar o motivo por que me deram como morto. Minha irmã criava um gato e o gato morreu. Ela cavou um buraco no quintal e enterrou o gato. Uma vizinha nossa meia maluca foi lá, colocou uma cruz, como se faz no cemitério mesmo, colocou uma cruz, botou umas flores, umas faixas, enfeitou lá o lugar onde o gato estava enterrado. Bateu uma foto, mandou para outro irmão meu que mora aqui em São Paulo. Ele, muito presepeiro, botou assim na internet. Só falta celebrar a missa de 7º dia. Aí todo mundo entendeu que eu estava morto. Sim. Pelo fato dele ser meu irmão, tá dando essa notícia. Sim. O Augusto que chega nesse Carnaval de São Paulo, que está totalmente mudado, né? Quais são as principais mudanças que você enxerga no Augusto que saiu? É recente, né? Vamos ser bem sérios, mas que mudou muita coisa. Rapaz, mudança não só pode falar fazendo, né? É resgate da criatividade. Eu acho que está se perdendo muito a criatividade no Carnaval de São Paulo. É uma cópia por cima de cópia, cópia por cima de cópia. Tentam copiar o Rio de Janeiro, mas não vão conseguir nunca
as escolas que se saem melhor aqui em São Paulo são copiadas por outras, isso vai criando virando uma bola, virou um modismo, uma bola de neve, e não chega a um ponto de... Tem um ponto de largada, mas não tem um ponto de chegada. Sim. Entendeu? É um desfile massificado, muito desfile voltado para desfile marcial, como se fosse... O filho da Margarida fala assim, é 7 de setembro. Sim. Né? Marcha Sim. soldado, entendeu? O que essa geração de carnavalescos que tem aqui em São Paulo, inclusive a imprensa carnavalesca e outros órgãos que falam de carnaval, o que esse grupo que mexe com carnaval constantemente tem que aprender com essa geração antiga? Você, Fábio Borges, Lucas, Pinotti, até a Vanira. Vanira também. Que muita gente não fala. É muito criativa também ela. O Raul Diniz. Até mesmo o Chico Espinosa. O que essa geração tem que aprender ou o que ela pode ter de inspiração com vocês? Rapaz, eu acho que era um modus operandi. Porque fazer carnaval, ou melhor, ser carnavalesco tem que criar e saber fazer. Que eu acho que essa história de saber fazer foi que confundiu um pouco a cabeça de quem se lançou como carnavalesco, porque sabia fazer um adereço, acha que já sabe tudo, entendeu? Não é, você viu que o ponto de partida é profundo, o negócio é profundo, você tem que ter começo, meio e fim. É uma obra, tem que ter todo o recurso de narrativa, explicação, tem que ter objetivo. Né? E eles estão deixando de lado, eles fazem coerência, eles fazem só a folia, entendeu? Que é só o estético, né? É o estético. Pelo estético. Estético pelo estético, exatamente. E que não chega a ser nem a criatividade. Não. Criatividade você vê cópia por cima de cópia. Um carnavalesco que faz um adereço para um carro alegórico, no outro ano tá cheio, cópia. Né? Um boneco de um jeito, todo mundo vai fazendo igual. Onde a gente pode esperar o Augusto nesse carnaval de 2024? Ou não? Com certeza, a vontade não me falta. Eu estou querendo, como eu falei, ter nas mãos uma escola que esteja com vontade de crescer, mas crescer isso com calma, subir degrau a degrau, entendeu? Chegar no ponto chegar no ponto de partida preparada para o percurso não ser tão doloroso, tão dolorido, chegar a um final com sucesso, com o louro da vitória, com aplauso, que o combustível de todo carnaval, de toda escola de samba, de toda agremiação, é o aplauso. Sim. Né? Quanto mais ovacionado, eu estava revendo desfiles antigos que eu já fiz aqui essa semana, do Camisa Verde, da Nenê, da X9, e a arquibancada... Chico Pinheiro da Globo, ele é muito eufórico, ele faz aquelas considerações dele, sempre com um toque de muita euforia. Sim. Né? Na X9, na Tom Maior, pegou o barracão, era do lado da Marginal, era até bem próximo ao barracão da Nenê. E foi um período que estava com muito problema de cheia no Rio Tietê, que estava alagando o Bom Retiro, a quadra da Gaviões chegou a ser. E levava tudo. Levava tudo. E o vereador era o Alckmin, que é o vice-presidente atual. Ele conseguiu fazer a dragagem do rio, que é limpar o leito do rio, porque o rio está assoreado. Assoreamento significa o quê? De tanto lixo, de tanto esgoto, aquilo vai se instalando no leito do rio, e quando a água precisa de um lugar para ela fluir. Aí não tem, ela vai para as margens, vai para as ruas, entendeu? E tinha um carro alegórico que era o carro reciclagem. Sim. E eu cheguei no barracão, olhei para o rio, estava lá aquela pilha de lixo tirado do rio. Só limpar. Eu chamei o rapaz que estava encarregado de fazer a decoração do carro, falei... Vai ali, pega ali umas latas, o que você quiser, até roupa, tênis, o que ele pegava, ele botei uma luva nele, que ele não pega, ele foi lá, catou tudo, fez a saia do carro toda com poliuretano, encaixando uma calça velha, uma lata de tinta, um tênis velho, até cadeira, até colchão, geladeira, tudo ia pro rio, entendeu?
Aí, para despertar esse cuidado que tem que se ter com a natureza. Né? Que foi um desfile impactante para as condições da Tom Maior, foi... Tanto é que subiu e ficou. O que o Augusto pode dar como conselho? Seja para quem é carnavalesco agora ou para quem quer ser carnavalesco, né? Rapaz, é o seguinte, tem que primeiro ter preparo. Ter preparo, ter escola, né? Ter estudo, tem que ralar muito em cima da pesquisa. Não pode fazer só por fazer, não. Só porque o carnavalesco tem determinados privilégios ou tem determinado tipo de olhar da imprensa voltada para ele, a maioria quer por isso. É o oba-oba, entendeu? Não pensa exatamente em levar aquela mensagem. O Maurício Cubruzzi, que foi comentarista da Globo, ele falava para mim, pessoalmente, ele falava assim, eu gosto de você, porque você tem um humor com seus enredos, e porque você tem também uma tirada ácida, você não faz por fazer, vai atrás, tudo tem um conteúdo, né? Eu penso muito para fazer, eu acho que todos deveriam partir para essa, é uma fórmula simples, é a mesma fórmula do beabá, da alfabetização, entendeu? Precisam se alfabetizar em carnaval, entendeu? E ser parte da escola e não querer ser a escola. Exatamente, né? Ser parte da escola. Não querer ser o professor ou a pessoa que está à frente e tudo. À frente já tem os diretores de harmonia. Eles é que são os senhores da avenida. Sim. Entendeu? O Laíla, por exemplo, na Beija-Flor. O Laíla foi quem alavancou esse lado do diretor de harmonia nas escolas de samba. Tá certo que ele teve muito apoio do Joãozinho 30, mas ele fazia com vontade mesmo. Eu vi um carnaval da Beija-Flor, participei lá. Tinha uma chefe de ala, eu estava no Barracão da Tradição, que era colado com o Barracão do Império Serrano, lá no Rio. E tinha também um pedaço do galpão, que era um ateliê de uma ala da Beija-Flor, a ala Casarão das Artes, que é da sogra do seu Anísio, da mãe da Fabiola. E a mãe da Fabiola me viu lá pela tradição, já me conhecia, veio me cumprimentar e falou: Augusto, eu estou com um problema na reprodução da minha ala, eu preciso de pena de fazão, mas está muito cara. Fazão é a pena nobre, a mais cara de todas. Sim. Ela falou, e tem que ser laranja. Eu só estou conseguindo a pena natural. Vai cair muito o nível da fantasia se eu botar a pena. Ela ia gastar quase 10 mil reais de pena. Falei, Graça, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para o Palácio das Plumas em São Paulo. Eu não sou representante de loja de pluma de carnaval. Não, sem problema. Não sei, eu falei porque eu sabia do estoque que tinha. Porque cada carnaval que eu ia fazer aqui, eu ia me inteirar do estoque, dos materiais que tinha na loja, que é a loja principal do carnavalesco aqui. Agora parece que está fechando. Aí eu descobri que lá tinha uma quantidade de pena, chama refúgio. Refúgio é quando a pena não vem de primeira qualidade, eles têm a parte da separação dos materiais na loja. Tinha umas caixas lá de pena de fazão, a pena de fazão muito ruim. Eu falei, Graça, para ser laranja não tem problema, a gente bota laranja nessa pena. Aí tingi e ela me pagou da seguinte forma, ela falou, Augusto, eu quero você na Beija-Flor. Você vai para a avenida com a roupa da diretoria e você vai comandar a minha ala na avenida. Eu falei, vou. Aí fui para o ensaio técnico, cheguei no ensaio técnico, fui o penúltimo e o último ensaio técnico. No penúltimo, a história não foi lá muito bom, o samba estava dando umas caídas, o Laíla mudou completamente a concepção de um ensaio para o outro. O samba subiu, a escola pegou fogo. Foi campeão, foi o enredo do Roberto Carlos. 2011. Isso. Augusto, foi um prazer. Acho que... Estou sempre às ordens. Eu acho que o mais importante, além de mostrar que você está vivo, muita gente duvidou, inclusive, acho que é mostrar que a gente tem um longo processo para reconhecimento de artistas no Carnaval de São Paulo, porque dá a impressão que não existe. A gente tem carnavalescos, a gente tem casais, a gente tem coreógrafos que não são valorizados como deveriam ser, infelizmente. Aí é que forma o conjunto da escola, né? Que é a importância, é o objetivo do nosso quadro,
e que, na medida do possível, a gente vai tentar trazer os carnavalescos. Alguns, infelizmente, já faleceram, infelizmente não tem registros escritos ou até mesmo em áudio, em vídeo, infelizmente, exatamente por causa dessa desvalorização. Então, a nossa ideia também aqui é deixar gravado pesquisas e outras coisas mais, e mostrar que existe uma arte carnavalesca em São Paulo e uma especificidade nossa própria. Isso pode ser até, como já foi feito no Rio, pode ser até levado ao patamar de universidade, como tem agora a Universidade do Samba. Sim, né? Exatamente. Quem sabe no futuro? Quem sabe no futuro? Tendo quem lute, vai ter possibilidade de acontecer, né? Isso. O carnaval é a arte do fazer, não é a arte só de criar, nem de ser. É a arte do fazer. Uhum. É isso, gente. Não deixe de seguir o Sambista da Depressão nas suas redes sociais. Esse vídeo aqui é em conjunto com a SASP, então também não deixe de seguir a SASP. Semana que vem a gente volta com o nosso podcast. E é isso. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.